Bom, gostaria de dar início à nossa sessão da tarde, cumprimentando a todos os organizadores do evento, agradecendo o convite e a oportunidade de poder estar aqui hoje, nessa terceira sessão do evento, intitulada A Interlocução da História, Historiadores e Professores com Políticas Públicas. Essa mesa é uma mesa muito especial, que reúne pessoas assim, com que eu tenho muito carinho, convivência, aquelas que eu não pude ainda ter convivência pessoal, uma convivência intelectual, de conhecimento dos trabalhos, mas assim, só para dizer, a Renata foi minha colega de graduação, então para mim a gente tinha um chopp, daqueles mensais para não deixar os nossos laços, de estudantes se dissiparem, e assim a gente foi com diferentes caminhos e colegas fazendo mestrado, doutorado, entrando no campo, sendo professores e compartilhando, esses desafios do que é a sala de aula durante, no meu caso, 15 anos, e no caso da Renata, uma estrada ainda bem mais longa, mas continuo professora, mas enfim, não de escola. A Cida, eu estava na banca, dela de admissão na UERJ. Rafael, nós convivemos o último ano, inteiro, muito próximos, por causa do vídeo. Enfim, então, fora essas pessoas do meu contato, é muito gratificante, então, estar aqui na mesa com colegas de bibliografia, enfim, uma delícia. Bom, o tema, para não me alongar muito, é a interlocução historiadores, professores com as políticas públicas. Eu acho que traz um desafio muito grande da nossa atualidade, BNCC, implementação de várias questões que muito incidem sobre o nosso cotidiano de sala de aula, e tanto na universidade, para quem está diretamente ligado à formação de professores, mas também para quem está no ensino médio e fundamental. Então, acho que a gente vai trazer aqui hoje, ter a oportunidade de refletir sobre questões bastante atuais, da nossa prática docente. Então, eu vou seguir o título, e a ordem que está no programa. O primeiro apresentador é o Rafael Monteiro. O Rafael é doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre e graduando da mesma instituição, doutorado sanduíche na Universidade de Vincennes-Saint-Denis, Paris 8, com bolsa PSDE-CAPES. Foi tutor presencial da disciplina pedagógica do consórcio CEDERJ, pesquisador do ensino de História, integrante do grupo Pesquisa Institucional Oficinas da História, e produtor do subprojeto de divulgação científica História para Você. Então, eu gostaria de pedir para o Rafael fazer a primeira apresentação. No fim, sobraram as telas, corpos e vozes docentes em aulas remotas de História. Obrigada, Rafael. Todos têm 20 minutos. Eu vou cronometrar e vou mostrar, tá bom? Para a gente poder ter tempo para o debate. Obrigada. Obrigado, Mariana. Quero começar agradecendo pela oportunidade da publicação do livro, de estar aqui com vocês. Reitero a fala da Letícia, hoje cedo. Eu, enquanto doutorando, é um prazer e uma honra poder ser lido e ouvido por vocês, que são as minhas referências desde a graduação e nesse meu percurso acadêmico até aqui, O que eu vou apresentar hoje, e que está lá, e que parte dessa apresentação está nesse capítulo que está aqui nesse livro, é uma parte da minha pesquisa de doutorado, algo que eu venho desenvolvendo há 3 anos e meio e que sofreu algumas mudanças ao longo do caminho, no próprio sentido do meu projeto de pesquisa,
tendo em vista aí a ruptura que todos nós vivemos decorrente da pandemia da coronavírus. Então, no começo, meu projeto de doutorado inicial, eu tinha como objetivo fazer uma pesquisa de inspiração etnográfica nas escolas, no ensino básico, para investigar como os professores de história mobilizavam certos materiais com o sentido de criar espaços sensíveis com aqueles estudantes. Como que determinados materiais como música, filmes, enfim, olhar para os aspectos estéticos e políticos que essas escolhas poderia me revelar. Fui para a escola em março de 2020, só que aí, lá na primeira quinzena, fomos todos acometidos pelo isolamento social. Professores e estudantes não escaparam, as escolas fecharam. E aí vi um pouco as voltas sobre o que eu faria, então, com essa pesquisa de doutorado. Ali no começo de março, imaginávamos que era um problema que poderia ser resolvido no médio prazo, mas não. Eu tive a oportunidade de observar as aulas de um professor no ambiente remoto, mesmo professor que estaria na minha pesquisa, né, caso ela acontecesse no chão da escola. Ele encontrou uma maneira de se encontrar com esses estudantes no ambiente remoto e eu tive a oportunidade de acompanhar as aulas dele por 6 meses, as aulas síncronas que ele dava com os estudantes, e foi uma experiência muito interessante. E agora, olhando para essa empiria, né, que eu construí ali, observando as aulas desse professor, eu vejo quanto que esse momento pode nos mostrar aquilo que os professores buscaram, não, o que existe de ruptura, né, em relação à cultura escolar, aquilo que os professores já vinham fazendo nesse espaço da tradição, né, do chão da escola, não somente as rupturas, mas também as permanências, né? Porque uma das coisas que eu abordo nesse texto é a maneira como esse professor, e mais tarde a outra professora que eu também pude observar as aulas dela no ambiente remoto, nas aulas síncronas, como esses professores, especificamente esse professor, o professor Luiz, que é o que eu vou abordar um pouco mais aqui hoje nessa discussão, ele entendia que o fenômeno aula de história para ele deveria acontecer, sobretudo, no encontro que ele tem com os alunos, e aquilo que ele estava fazendo antes, né, dessa instauração do ambiente remoto, das aulas síncronas, era compartilhar com esses estudantes determinados materiais escritos que ele disponibilizava numa plataforma. E aí ele se deu conta de que esse material escrito não estava sendo suficiente para ele, para o entendimento que ele tinha do que deveria ser e do que seria uma aula de história. Ele diz que a essência da aula de história é o debate, e o debate não acontece, né, quando ele só posta esses materiais na plataforma. E aí ele vai me apresentando também alguns outros argumentos, como, por exemplo, eu acho que... Eu trouxe isso aqui, deixa eu passar. Ele me diz que os alunos têm uma dificuldade de leitura e que, portanto, esses materiais não permitiam, né, a ele aferir a recepção dessa aula no suporte escrito. Mas o que me chama a atenção na fala do professor Luiz em relação a isso é que ele diz que, quando ele escreve esses materiais, ele escreve como se estivesse falando. Ora, quem escreve como se estivesse falando quer ser lido como se pudesse ser escutado? E aí, isso tudo me faz pensar sobre esse lugar que ocupa a voz e a corporalidade dos professores de história nesse momento em que nós fomos interceptados, em que o nosso encontro presencial, né, na escola, no chão da escola, não pôde mais acontecer. E aí essa é uma das permanências que eu vejo que os professores de história tentaram recuperar, mesmo no momento em que parecia que não poderíamos nos encontrar. Então essa magia, né, do encontro, essa presença dos corpos, foi algo que me chama muita atenção em determinados momentos da aula, né, do percurso das explicações.
os professores falam assim: só um momento, para explicar isso aqui, eu tenho que parar o meu compartilhamento, porque às vezes eles estavam compartilhando a própria tela com um Word ou alguma coisa que eles estavam exibindo, e quando eles fazem isso, eles não veem os estudantes, e os estudantes não veem os professores. Então eles dizem assim: então eu vou parar de compartilhar para que vocês possam, para que eu possa ver vocês e explicar melhor. Em diferentes momentos isso aparece nas observações, e aí eu fui me dando conta de que, na verdade, os professores quase não veem esses estudantes, porque esses estudantes estão, na sua maioria, com a câmera fechada. Então, o que eu entendo é que, mais do que ver os estudantes, esses professores querem se mostrar aos estudantes. Eles querem ser vistos pelos estudantes. E entendo também que seria ótimo, acho que a potência do encontro, né, dessa performance estaria muito mais potencializada caso os estudantes estivessem com a câmera aberta e os professores pudessem ver a reação. Porque a gente estava conversando isso com a Carla, porque é importante para a gente quando... Não foi com a Carla, foi com a Vitória. Quando a gente fala, é interessante que a gente... Talvez com você também. Quando a gente fala, é interessante ouvir e ver a maneira como as pessoas estão reagindo àquilo que a gente fala, né? Então, essa questão da corporalidade, do corpo e da voz do professor saltaram assim como uma questão de pesquisa que não estava antes no meu rol assim, da investigação, mas que soltou como algo que eu acho que é muito importante para a gente perceber a potencialidade desse corpo e dessa voz na instauração de uma cena na sala de aula, que é uma cena sensível. E aí, durante muito tempo, eu acho que as pesquisas no ensino de história viram essa oralidade, essa voz do professor, como algo que levaria essa aula a uma certa apatia. Eu acho que, de uma certa forma, nós poderíamos dizer que sim, mas eu não acho que nem sempre essa voz do professor é estéril, incapaz de produzir algo que seja relevante. Eu acho que, sobretudo, o professor, ele tem a sua voz como principal instrumento, né? E essa voz emana de um corpo. E eu acho que se a gente retoma essa oralidade, essa voz ao corpo desse professor, a gente consegue entender a potência disso para um ensino de história que se quer sensível, que se quer criar cenas sensíveis, que quer sensibilizar esses estudantes, né? Então, esse capítulo do livro fala um pouco sobre essas dimensões, e o professor Giovanni me apresenta essas duas justificativas principais, né? Que é... Oi? Desculpa, eu troquei o nome do professor, porque... o professor Luiz, ele tem essas duas justificativas principais, que é a questão da deficiência leitora e a preservação do encontro, porque para ele a essência da aula de história é o debate, né? Então, eu acho que... E aí eu às vezes, fico me perguntando, tá, mas e aí? Eu acho que as duas justificativas, né, que o professor me fornece são justificativas que fazem sentido e que eu não preciso entender que os professores justificam as suas práticas de uma forma ou de outra, né? Como todos os seres humanos, os professores são complexos e podem apresentar para uma mesma ação justificativas múltiplas, né? Mas o que me chama a atenção, e aí especificamente nos momentos em que esses professores eles interrompem esse compartilhamento da tela para voltar a ver os estudantes e que esses estudantes os vejam, são momentos muito que na trama narrativa, né, da aula, são momentos que me parecem muito sensíveis e muito caros para esse professor que ele se mostre. Porque, por exemplo, em uma aula a professora está falando sobre a periodização na história, e ela mostra uma linha do tempo, e aí ela pergunta, aí na linha do tempo tem uma data em que diz a invenção da escrita. E aí ela pergunta, vocês acham que só existe história a partir da escrita? E aí a aluna responde, acho que só tem a história a partir da escrita.
Ela, não, peraí, isso é muito importante, deixa eu interromper o compartilhamento para falar com vocês. E aí ela usa o corpo dela quase como um componente argumentativo. Eu não tenho outro nome aqui, outra forma de dizer isso nesse momento, eu ainda estou elaborando, mas esse corpo é quase um componente argumentativo. E aí sim, na hora do almoço estávamos conversando, né, sobre os professores que não conseguem ficar sentados em sala de aula, né? Que precisam se levantar, que precisam falar com os estudantes, olhar para eles, serem vistos, enfim. Mas nesses momentos específicos em que esse corpo entra na cena, assim, de forma mais expressiva, são momentos em que eu considero que os professores querem mobilizar temas sensíveis. E aí esse corpo, e é por isso que eu falei, né, que esse corpo entra em cena, essa voz entra em cena quase como um componente argumentativo, né, do professor. Por falta ainda estou elaborando essa ideia, mas eu tenho falado de componente argumentativo, mas acho que isso pode ainda ser melhor aprimorado. E aí a professora da continuidade, né, lá, e ela pergunta, você acha que os povos originários, você acha que os indígenas não têm história? Continuando, né, o argumento dela de que você não precisa ter a invenção da escrita para ter história. E aí, essa é uma das dimensões em que esse corpo aparece, né, e que eu acho que é relevante para a gente pensar como que os professores de história usam esse mecanismo primeiro, né, que é a sua própria corporalidade, a sua própria oralidade, no investimento de um ensino que quer afetar esses estudantes. Porque é o que eu falei, né, não é em qualquer momento da explicação, não é sobre qualquer tema que isso aparece. E aí existem vários níveis, né, de investimento desses professores nessa performance, que eu gosto de chamar de performance, que é justamente quando os corpos se encontram no mesmo ambiente e a potência do encontro revela os aspectos sensíveis que isso suscita, né? E aí tem toda uma linha, né, assim, fenomenológica que vai compreender que nós aprendemos com o outro à medida que nós olhamos para o outro, observamos o outro. A gente aprende com o mundo à medida que nós estamos percebendo o mundo, né? E nesse momento em que nós estávamos vendo o mundo das nossas janelas, seja das janelas das nossas casas ou das janelas dos nossos computadores, que mundo é esse que se mostra, né, para os estudantes? De que maneira professores de história investiram em criar mundos, em fazer realidades surgirem nesse contexto que parecia desabar sobre todo mundo, né? E um fato assim, importante é que, especificamente, esse professor de história, que eu observei as aulas, o Luiz, ele não tinha a obrigatoriedade de dar esse tipo de aula. Mas para ele era importante dar esse tipo de aula porque, justamente, o que eu compreendi ali nas observações é que ele estava tecendo um projeto com esses estudantes. E é um projeto num ano muito fatídico, né, para todos nós, fatídico para o mundo. Em 2020 era ainda ano de eleições municipais e tudo isso entra em cena assim, na aula de história, né? E aí, nos momentos em que esses conteúdos curriculares permitem que o professor infira alguma coisa da realidade, eu percebo que essa expressividade, seja na oralidade, na corporalidade, na mobilização de outros recursos, de outros materiais, ganha ainda mais força. E aí, né, eu não poderia deixar de dizer que o que eu tenho visto é que isso tudo nos revela como esse professor, especificamente, acho que nós poderíamos falar de professores de história, como que eles se manifestam diante de um compromisso ético da disciplina, né? Porque eu trouxe aqui alguns excertos para compartilhar com vocês, que eu acho muito curioso e são excertos sobre os quais eu ainda tenho feito reflexões, mas ontem nós estávamos conversando sobre as anedotas e tudo mais, e aí eu estava ouvindo, porque eu gravei todas as aulas, e aí quando eu preciso voltar eu ouço, né, quando eu quero ver como o professor disse, né?
E ele está falando da guerra do Vietnã, e aí ele diz que 12 mil soldados... Deixa eu ver aqui. Ele fala assim, John Kennedy manda 12 mil homens para lá. 12 mil, assim de cara, 12 mil. É claro que ele não deu esse nome, ele não mandou 12 mil soldados, ele mandou 12 mil conselheiros de guerra. Se os soviéticos perguntassem o que vocês estão se metendo lá, fazendo lá, os americanos diriam, não, são homens para aconselhar, não estou mandando soldados, estou mandando conselheiros. Então imagina você ouvir o conselho de 12 mil pessoas. Então assim, 12 mil conselheiros foram mandados para o Vietnã. Só que o Vietnã vai se mostrar um inferno para os Estados Unidos. Os americanos vão conhecer o pão que o diabo amassou e cuspiu. No Vietnã. O Vietnã foi um caos para os americanos. O lugar é abafado, é quente pra cacete. Porque era tanto soldado americano despedaçado que não era morto assim, morreu não. Era despedaçado mesmo. Porque você pisa numa mina, bum, acabou. Era tanto pedaço de carne, gente espalhada, que os soldados diziam assim, isso é a montanha do hambúrguer. Então você imagina, Hambúrguer Hill. E aí, quando eu ouço o professor explicando, traçando uma cena de corpos destroçados, despedaçados, de uma forma tão banal, eu acho que de uma certa forma ele descreve essa cena tão grotesca assim. E isso está no diário de campo, assim, quando eu registro, né? Nossa, o professor falou disso de uma forma tão... Ele criou uma cena, uma imagem tão... Uma imagem virtual tão pesada, tão trágica, mas de uma forma tão banal, assim, ele não fez nenhum tipo de preparação, nem nada, né? E aí, mais adiante, ele vai falar de uma outra perspectiva. Ele fala assim, aí já é um trecho do diário de campo, já não é mais uma transcrição literal, mas já é uma apreciação minha sobre aquilo que eu estava vendo. O professor menciona o filme Forrest Gump, um filme que os alunos deveriam assistir, especificamente a passagem que o protagonista está no Vietnã e recebe a mensagem de que vai chover bomba. Ele está falando exatamente disso, de que a covardia fez os americanos jogarem bomba e avisar alguns minutos antes que elas cairiam. Ele diz que não era uma bomba simples, era de napalm, quer dizer, era uma bomba incendiária. O professor fala da falta de desumanidade, de que as bombas foram jogadas sobre crianças, e diz que tem uma imagem clássica que foi considerada a imagem do século XX. E diz para os alunos que o que eles vão ver agora é uma cena absurda. E ele aponta para a criança nua, ele mostra então aquela fotografia clássica, ele aponta para a criança nua e diz que ela não pode fechar os braços porque ela está com napalm. Esse país, aí é uma transcrição, tudo que está em itálico é uma transcrição literal. Esse país para qual batem continência hoje, jogou bomba em criança. O professor reforça que mesmo depois desse ataque covarde, os Estados Unidos ainda perderam a guerra, parecendo demonstrar uma certa satisfação nessa derrota. Então ele diz que vai mostrar uma outra imagem, leva um tempo procurando e separando as imagens que quer mostrar. Ele mostra uma foto em que ele diz que particularmente acha chocante. Antes, ele diz que vai mostrar a foto, mas que a aula não é um programa de polícia como o da Atena, mas é para que os alunos reflitam sobre para quem eles batem continência. E ele fala que o cinema contribuiu para essa admiração do povo brasileiro pelos Estados Unidos. Mas depois ele diz, não que vocês façam isso, não que os alunos batam continência. Compreendo que existe uma motivação contemporânea para falar do tema, a admiração do presidente Bolsonaro por Donald Trump. Ele pede para os alunos tirarem as crianças pequenas de perto. Ele mostra, então, a fotografia de corpos jogados na rua após um ataque na cidade de My Lai. Bebês de meses, crianças. E ele fala que isso é o que os soldados americanos fizeram no Vietnã, em uma guerra onde o governo não tinha nada a ver com aquilo. Esse é o país que tem gente na internet que diz que os americanos são foda. É o que o professor diz. E aí, eu acho que quando o professor retrata essa cena, mobiliza essas imagens e fala da perspectiva dos vietnamitas, dos civis, né, mortos, ele mobiliza outros aspectos dessa história que eu acho que são mais sensíveis e humaniza mais do que aquele outro em que eu citei anteriormente, né? Eu não consigo deixar de ver essa distinção no tratamento. E aí, né, as questões que eu me coloco assim, diante disso, por que a criação dessa atmosfera que revela a tragicidade da história?
Quais sujeitos são dados a ver e que lugar ocupam nela, nessa cena que o professor cria? De que maneira as escolhas e maneiras de fazer dos professores revelam seus compromissos políticos e estéticos? Esse é um exemplo assim, que eu trouxe, mas tem outros, né, nessas observações. E o que eu tenho percebido é que esse investimento nessa visualidade, nessa atmosfera trágica da história, tem muito a ver com o que a gente tem discutido aqui durante esse seminário, que é fazer crer na história. E aí, recentemente, uma professora viralizou no Twitter, em que ela diz que em 2017 ela teve o primeiro aluno que negou a ditadura militar em sala de aula e que a partir daquele momento ela começou a tratar o tema da ditadura militar de outras formas, que antes ela mobilizava dados econômicos e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de entrevistar essa professora recentemente, segunda-feira, e por isso que eu não consegui tratar muito o material. E aí ela me diz que hoje em dia, diante do crescimento desses discursos negacionistas, ela investe, sobretudo, no modo como essas pessoas, esses sujeitos do passado, sofreram. E aí eu fico me perguntando até que ponto nós poderíamos pensar que os professores, no investimento na criação dessas cenas, dessa atmosfera, estão tentando transformar isso tudo naquilo que os ingleses chamam de testemunho de substituição, que é quase criar uma atmosfera, quase como se fosse possível você não viver, mas sentir isso de alguma forma, né? E isso tudo eu entendo que passa pela crença em história, na crença no que o professor quer fazer, quer ter sobre esses alunos, justamente no momento em que esse professor é constantemente desautorizado, né? Em que a gente vê que alunos muitas vezes chegam na escola dizendo que o pastor, como a pesquisa da Aline Maia demonstra, que o discurso do pastor é muito mais forte e poderoso do que o discurso do professor. Então, para finalizar, eu acho que todos esses componentes que mobilizam a percepção, seja do corpo do professor e o corpo dos estudantes, seja na mobilização desses materiais, está interessado um pouco nisso, em fazer sensibilizar, mobilizar as emoções, de modo que essa história seja percebida pelos estudantes de uma outra forma. Obrigada, Rafaela. Bom, então agora vou apresentar Carla e Cristiane. Carla Andresa Vieira, professora de História da Rede Estadual de Santa Catarina, efetiva e lotada na Escola de Educação Básica Dom Jaime de Barros Câmara, no município de Florianópolis, atuando nas modalidades de ensino fundamental e ensino médio. Pesquisa sobre ensino de história e interface com a temática africana e afro-brasileira na educação básica. É doutoranda do programa de pós-graduação em História do Tempo Presente da UDESC e bolsista Uniedu. Cristiane Bareta da Silva, professora titular da área de ensino de História da Universidade Estadual do Estado, de Santa Catarina, UDESC, atua na graduação nos programas de pós-graduação em História, PPGH, Ensino de História, Prof. História, pesquisa sobre ensino de História do Brasil e História local, além de ideias históricas apropriadas a partir de espaços não formais e extraescolares. Tem produções relacionadas a esses temas, destacando-se o livro Ensinar História, Práticas Culturais e Políticas nos Tempos dos Exames de Admissão ao Ginásio 2020, bolsistas de produtividade de pesquisa do CNPq. Então, agora nós vamos ouvir, né, as autoras falando do artigo Que Passados, Que Memória? A temática africana e afro-brasileira sobre tensão nas aulas de história. Então, obrigada, gente. Gente, boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu quero começar cumprimentando os colegas da mesa, Rafael, Renata, Mariana, Márcia, Cida, perdão, seria o Newton ontem, agora seria agora. E agradecer o convite da Helenice e do Marcelo por poder participar do livro e poder participar de oficinas já há algum tempo,
porque aprendo muito com essas trocas e isso é realmente uma fonte inesgotável assim, para a gente, de novas ideias. Só aqui, com os debates de ontem e de hoje, eu vou levar bastante coisa na bagagem para casa. Só vou sinalizar, fazer uma introdução, que eu vou deixar a Carla falar. A Carla agora já é doutora, não é? Não, estava escrito aí, a doutoranda já é doutora, e é uma parceria realmente que começou já há bastante tempo. A Carla é egressa do Prof. História. O meu trabalho no Prof. História, ele mudou bastante, assim, a minha forma de observar, inclusive, o ensino de História. Mas eu quero dizer que essas discussões que estão aqui nesse artigo são questões que eu venho pensando pelo menos nos últimos 10 anos, assim. Em fevereiro faz 20 anos que eu sou professora de estágio curricular supervisionado em História. E na UDESC, por resolução própria, um professor de estágio supervisionado, ele é obrigado a estar 70% da sua disciplina na escola, com os estagiários e as estagiárias. Ele não pode ficar na universidade só lendo o plano, ou ele tem que ficar na escola, e eu fico na escola. Claro que a escola que eu conheço é a Escola Pública Estadual de Florianópolis, é essa escola que eu conheço, não posso falar de outra escola. Nos últimos 10 anos, uma das questões que mais veio, eu já escrevi sobre isso, acredito que vou continuar escrevendo, é o espaço que o presente, isso já tem sido bastante recorrente aqui, e a memória tem ocupado nas aulas de História. Eu não acho isso ruim, do ponto de vista dos ganhos que a gente tem em relação a enfrentar demandas, questões, problemas do presente, e à medida em que a gente precisa, de fato, trazer isso para a sala de aula. Mas o meu ponto de tensão dessas questões, quando elas abordadas, é que muitas vezes, e isso eu estou falando das aulas de História, sobretudo dos estagiários, das estagiárias que eu acompanho, é justamente uma aula que não consegue sair disso, na tentativa de positivar determinados grupos, ou positivar mulheres, ou indígenas, ou populações africanas, ou mesmo o continente africano, ou outros grupos aqui latino-americanos. A gente não consegue ainda, a gente não está conseguindo sair disso quando tenta fazer esse trabalho. Eu estou falando deste contexto e é por isso que eu me preocupo, porque eu penso que é na escola, é no espaço formal, pode não ser a escola, mas é onde eu atuo, que é na escola que o estudante, a estudante, vai ter o acesso à disciplina escolar de História. Com todas as questões que nós temos, é ali que ele vai ter. Não significa que ele não aprenda a História em outros espaços, ele aprende a História em outros espaços. Mas o contato com um saber histórico escolar cuidadoso, em que a gente não é juiz do passado, um conhecimento histórico escolar em que a gente, de fato, confronta diferentes perspectivas e coloca isso, instiga o estudante, pelo menos tenta pensar, com conhecimento histórico escolar. Claro que com as questões do presente, com os problemas, com questões de memória, lidando com sedimentações, lidando com culturas de memória, que eu estava até falando, o Mauro fala de sedimentação, eu falo com culturas de memória, palimpsestos, que a gente vai escrevendo uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra. A gente lida com isso e agora a gente está lidando então com o presente e a memória de modo muito forte. E a gente precisa talvez lidar um pouco com isso. Eu acho que as questões que a Carla traz aqui são as que ela realmente está autorizada a falar, porque é professora de educação básica, pesquisou e trabalha, e elas são muito duras também, assim como talvez tenha sido a fala. Duras a gente escutar, de pensar que o ensino de História ainda acontece dessa forma, ou agora está acontecendo dessa forma, não sei se no passado era. Então eu vou deixar ela falar, fique à vontade. Muito boa tarde a todos, todas e todos. Muito me honra estar aqui com essa mesa, né, compartilhando as discussões desse bonito livro e agradecer especialmente a professora Cristiane, como mulher branca, que, diante de tantos orientandos e orientandas que tem, escolheu o meu texto para estar nessa organização. Quando eu cheguei aqui, a gente veio direto, né, de uma defesa. A professora está dizendo que eu já sou doutora, mas ainda falta entregar o trabalho com os ajustes. Né? A minha defesa foi na quarta-feira e a gente veio correndo para cá. E a professora Helenice Rocha fazia parte da banca, foi especial. Mas eu tenho bastante dificuldade de estar nesses espaços, e quando eu cheguei aqui, estava conversando com o Rafael, porque é um território predominantemente branco. E esse texto ele é uma parte, né, da minha tese, seria mais ou menos o meu terceiro capítulo, e eu fiquei pensando justamente nisso quando eu escrevi a minha tese. Poderia um subalterno falar?
Poderia eu, professora negra da educação básica, há 20 anos, né, ocupar um espaço desse acadêmico? Foram coisas que me impulsionaram a pensar o racismo no ensino de história, na tensão com a Lei 10.639 e, assim como o Rafael, a minha pesquisa foi tocada, né, pela pandemia, e aí a gente precisou fazer adequações, reconfigurações, mas no que pese a abordagem, né, que é a questão étnico-racial no ensino de história, ela não modificou, né? Então, pode passar, Rafa. Então, o objetivo do nosso artigo é apresentar algumas análises em torno das escolhas que os professores e professoras de história da região da Grande Florianópolis fizeram nesse período, né, de ensino não presencial, de acordo com a temática africana e afro-brasileira. Então, que passados, né, que memórias esses professores foram acionando a partir das propostas didáticas que eles construíram. No nosso caso, nos meus entrevistados, né, porque, como falei, é um recorte da tese, eles não fizeram uso das aulas síncronas. Então, eles me cederam as proposições que eles fizeram e postavam nas plataformas ou enviavam aos estudantes, né, na secretaria da escola, na modalidade impressa. E aí, chegou até a mim, depois de um pedido, e conversando bastante com a professora, como é que a gente iria reconfigurar o trabalho, eu solicitei a esses entrevistados, que me foram 6 professores, o que eles teriam, então, trabalhado em 2020, dentro dessa temática, que eles pudessem, então, me socializar. O pedido foi feito em 21 e chegaram apenas 6 propostas didáticas, o que faz a gente pensar muita coisa, né? Durante todo o ano letivo, apesar de ser um ano de muitas afecções e muitas tensões, em diferentes escalas, a temática africana e afro-brasileira, dentro das proposições, não ganhava muita expressividade, né, em termos numéricos, mas em termos de proposta, rendeu bastante discussão e um terceiro capítulo da tese. Então, são 6 propostas didáticas de 5 professores, e uma professora, que é a única professora negra, tinha 2 proposições. Pode passar. Aqui, para quem não conhece, né, Santa Catarina, a gente está falando da região metropolitana de Florianópolis, basicamente professores de Florianópolis e de um município vizinho, Palhoça, né, que fica mais ou menos 15 quilômetros da capital. Aqui a gente tem o quadro, né, das proposições, e aí a gente organizou as propostas, os temas, quem são esses professores, que gentilmente, né, nos cederam os seus materiais, que obviamente, né, não enxergavam isso como uma fonte, é a gente, né, nós que entendemos e lemos essas aulas como textos, né, e que fomos pensando então, a partir das proposições, a questão africana e afro-brasileira no ensino de história. Então a gente percebeu que ainda tem muito, em Santa Catarina, ao menos nessas escolas, uma ideia de uma positivação a partir dos marcos legais, né, da implementação da Lei 10.639 e das diretrizes curriculares de 2004, o que é uma interpretação desse lugar, desses professores que a gente encontrou nessas aulas. Essas aulas, elas figuram alguns problemas. Pode passar. Pode passar também. Essas imagens e esses pequenos trechos estão dentro do artigo e essas aulas, essas propostas nos fizeram pensar, por exemplo, dentro da ideia de evolução humana que a professora Josiana construiu, ela tinha uma intenção bastante positivada, de dizer, olha, todos nós viemos do continente africano, a África é o berço da humanidade, mas quando ela convida os estudantes para lerem a sua proposta, para participarem dessa aula, ela diz que a África era um lugar de primitividade, que tinha uma semelhança com, que eu tenho até dificuldade de falar, né, com grupos cognitivamente inferiores. Então, ao mesmo tempo que ela parece avançar na discussão, ela retrocede quando ela está calcada em ideais eurocêntricos, coloniais, né?
Uma questão também que figurou na proposta do professor Vitor, que é essa imagem que a gente vê também bem clássica, né, nos manuais didáticos, é você dizer que a África ela tem uma importância significativa porque ela se figurou em muitos reinos, né? E aí a gente fica pensando, legal, mas e aí as outras experiências, né? Então a gente parte de um conceito de civilidade, a moda europeia, espelhada, né, nessa ideia de se conectar com o mundo ocidental e, ao mesmo tempo que você parece avançar na proposta, você cai nas malhas e nas tramas da colonialidade. E a gente sabe como a colonialidade do poder, ela infere na questão do ser e nas nossas subjetividades, né? O professor Márcio Lacerda fez uma proposta bacana porque ele foi pensar uma discussão que é difícil, que é você discutir as religiosidades de base africana, né? Então ele intenta para uma discussão sobre racismo religioso dentro de uma escola em que a presença do cristianismo, né, dos grupos neopentecostais, do movimento evangélico é muito crescente. Ele intenta para uma discussão, mas também acaba incorrendo em algumas armadilhas quando, por exemplo, ele trata dos orixás de uma maneira exótica, quando as imagens beiram um pouco essa questão de uma essencialidade de uma cultura, quando a gente soube, já ouviu aqui que as culturas elas não estão fechadas, as identidades estão em movimento, né, em relação. E uma proposta que a gente diz, alguém falou, alguma autora falou que o Dia da Consciência Negra continua sendo uma proposta requintada nas nossas escolas. E né, e tem sido. A professora Silvana, que é a nossa professora negra, assumiu esse papel político e ético, né, de protagonizar essa discussão no chão da escola. Pode passar. A professora Silvana também é dona desse material 5, porque daí a gente foi dividindo o artigo pensando nessa questão das demandas sociais, desses professores que são convocados por um dever de memória, como é que eles estão acionando isso nas suas aulas, e também pensando nas ideias de que tem um passado que não passa, que é essa coisa do racismo, da raça, né? Ainda dentro das nossas aulas. Então, a professora Silvana ela recrutou vários recursos dentro da sua proposta, da sua narrativa, porque a gente está entendendo que é uma narrativa, né? Muito inventiva, mas também acabou encurralada na própria trama da colonialidade, né? A 6ª proposta é da professora Fabíola, e ela trabalhou com as ideias de superioridade racial, com as ideias da campanha imperialista do 19, e alguns perigos também envolveram esse debate. Eu fiquei muito feliz de encontrar a Letícia e a professora Flávia Caymmi, porque eu usei muito o texto delas nesse contexto de pandemia. O que você vai pensar, então, nessa conjuntura, né? Que há uma estabilidade no ensino de história, que existem tempos longos, né, e tempos curtos que confluem aí na duração, que tem coisas que passam e tem coisas que modificam a partir das nossas questões do presente, né? O eurocentrismo, a crítica à colonialidade, é uma coisa que aparece bastante na minha tese, e nesse artigo a gente também faz essa crítica. Os professores optaram por construir uma narrativa em cronologia, na sua linearidade, mas embora sendo textos, né, como textos, a gente sabe que dá para pensar o tempo e outros tantos tempos dentro de uma própria proposta de narrativa, né? O tempo do professor elaborar a aula, o tempo do professor pensar quem é esse aluno, qual é a bagagem desse aluno, né? Existem vários tempos dentro daquela narrativa, mas a organização didática do tempo, ela foi sempre nessas propostas, quase sempre, né, cronológica e linear. Muito curioso, e a professora Flávia, pode deixar aí, e a Letícia, tem um outro autor que agora eu não me lembro o nome, que eles vão dizer, olha, mesmo no contexto pandêmico, os professores optaram por usar para a utilização de textos, então eram textos a serem compreendidos, com questões fechadas no texto, praticamente, encerradas dentro do próprio texto, e não tinha muito espaço para uma elaboração crítica desses materiais.
E eu entendo da dificuldade, porque professora, docente da rede que sou, senti na pele as tensões, as questões burocráticas, a dificuldade de se administrar o tempo, de preparar as aulas, de postar as aulas, do silêncio desses estudantes, da pouca devolutiva. Eu fui uma que enfrentei a ausência das telas, né, porque tentei imprimir uma aula síncrona, mas a dificuldade foi gigante. Todas essas questões atravessaram o trabalho desses professores, mas a gente ainda percebe, por exemplo, que a utilização das imagens não foi pensada como um documento, como uma questão a ser perguntada, uma imagem, né, que você possa fazer perguntas. Eram imagens que justificavam e conformavam a estratégia que o professor queria, então, que o estudante compreendesse, né? E ainda uma centralidade do livro didático, né? Então, os usos das tecnologias muito incipientes ainda, né? Ao menos nessas propostas, nessas aulas que esses professores construíam. E aí, como um exemplo, eu trouxe para o livro, nós trouxemos para o livro, a atividade do professor Márcio, com as perguntas bem dirigidas. O que é Umbanda? O que é o Candomblé? O que são orixás? O que é um sincretismo? Todas essas questões estavam ali postas no texto, né? Pode passar, já estou finalizando. E aí algumas considerações, né? Então falei já da precarização do trabalho docente, que as aulas trazem essas marcas de um tempo histórico recente, que a gente vai precisar pensar mais, elaborar mais, né? Para buscar maior inteligibilidade sobre esse tempo. O presente como lugar de pesquisa, onde se articulam todas essas memórias, essas experiências e as nossas prospecções em relação ao futuro. A gente vem de um programa de história do tempo presente, então essa dimensão é muito cara para a gente. Mas também entender que essas memórias acionadas, elas não estão sobre essa clausura do tempo. E que é possível, e a Lei 10.639, que alcançou a sua maioridade, deixou as suas tintas, né? E que algumas mudanças a gente consegue visualizar. Mas ainda é preciso atravessar a crítica colonial, que eu mesma faço no próprio artigo. E por isso convoco vocês a lerem também, porque estamos falando da temática étnico-racial e eu fiz essa autocrítica porque a nossa discussão está muito relacionada ao Komiker, né, ao Kozelek, e está tudo bem, mas precisávamos trazer, e aí é comigo mesmo, a intelectualidade negra, né? Pensar com mais profundidade o Fanon, que aparece timidamente no texto, mas acho que vale a pena a leitura, até para mim, porque a gente sabe que as narrativas não estão encerradas, ela parte de uma trama, de uma intriga, de um desejo da gente, de um sonho, de um porvir, a gente a configura e espera que os colegas, então, possam reconfigurar entre o mundo do texto e o mundo do leitor. E eu dizia na quarta-feira, a gente está vivo, é sobre isso, e aí um novo chamado para uma nova escrita. E eu fico muito contente de que a questão étnico-racial apareça como um valor democrático. E eu acho que é sobre isso, estou no tempo. Tá? Muito obrigada a todos, e eu esqueci de dizer que todas as referências bibliográficas, né, estão aqui. E eu não sou uma jovem professora, nós somos contemporâneas, sou egressa do mestrado profissional, da primeira turma, e o efeito que o Prof. História fez com o professor, para que ele alcançasse essa voz, tivesse esse lugar de fala, que a gente pudesse produzir coisas na escola, sobre a escola, para a escola, são gigantes. Também dizer que essa professora, ela e atua no estágio supervisionado, e foram os alunos também do estágio e do PIBID que me convocaram a voltar para as universidades, achar que eu tinha uma potencialidade e caminhar pela pós-graduação. E eu nem acredito que eu consegui terminar uma tese. Muito obrigada. Então, agora a gente vai ouvir a professora Renata Augusta dos Santos Silva. Renata é professora da Educação Básica e da Pós-Graduação, especialização em Ensino de História, do Colégio Pedro II.
É doutora em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio. Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, UF. Integrante do Grupo Oficinas de História do Núcleo de Pesquisa de Ensino de História do Colégio Pedro II, no PE. Pesquisadora do campo de ensino de História e da formação de professores. A Renata vai apresentar para a gente, eu tenho que mudar aqui. Bom, boa tarde a todos e todas. Dizer que é um prazer estar nessa mesa, né? Pessoas tão queridas, Mari já fez essa referência, encontrar colegas de graduação, né, como Mauro aqui na plateia. E agradecer também Helenice e Marcelo pelo convite, né, para participar desse projeto tão importante, né, tão bacana. E dizer que eu também estou muito feliz de ter as minhas referências bibliográficas aqui na plateia, né? E está sendo um prazer participar desse encontro com todos vocês. E eu fiquei muito emocionada com a fala da professora. Eu também sou uma professora de muito tempo, né? Mais de 20 anos, né? Talvez mais de 25 anos de magistério, né? E eu brinco dizendo que o objeto do doutorado, que na verdade esse capítulo do livro é uma parte da minha pesquisa de doutorado, ele veio ao meu encontro, né? Às vezes a gente procura um objeto e, na verdade, tem vezes que ele chega até a gente e nos toma de assalto, né? E foi assim com o meu, porque existe um incômodo permanente, né? Depois de formada em História pela UF, e o que eu brinco até com os meus alunos da pós, com uma espécie de solidão epistemológica, né? Aquele professor recém-formado que chega na escola e não sabe muito bem o que fazer e fica tentando pensar na excelente formação que teve, né? Mas que existia aí algum gap, algo que não fazia com que ele se sentisse de fato preparado para aquela tarefa tão difícil que era dar aula de História. Então, eu persegui um pouco, né, essa solidão epistemológica e ela chegou até aí o meu objeto de doutorado, onde eu vou tentar pesquisar um pouco, né, o que será que existe ainda dentro dos muros da universidade para que a gente, de alguma forma, chegue aí se sentindo tão só, né, do ponto de vista epistemológico, quando a gente começa a nossa prática cotidiana como professores e professoras. Então, foi esse desafio que eu enfrentei aí na pesquisa de doutorado. E aí, bom, falando um pouco da coisa do livro, né, o livro trata dessa questão da licenciatura, do capítulo do livro, né, trata da questão da licenciatura de História, percursos históricos e debates em torno da formação de professores, né? O meu recorte cronológico da tese, ele dá conta das políticas públicas de mudança curricular do início dos anos 2000, né? Com a criação das diretrizes de formação de professores e as diretrizes de História, como elas vão, de alguma forma, impactar, né? Como elas vão dialogar, como elas vão influenciar as mudanças curriculares nos cursos de História, principalmente aí de 3 universidades que eu pesquisei, né, a UFRJ, a Unirio e a UERJ-FFP. Então esse seria aí o meu recorte. E aí, percebendo aí que eu precisava chegar um pouco para trás no tempo, né, eu senti necessidade de um pouco historicizar a formação de professores, né, a formação de professores como um todo, especificamente a formação de professores de História. Então esse capítulo tenta dar um pouco conta, né, das minhas pesquisas, de olhar um pouco para trás até chegar nesse processo aí, que foi alvo mesmo da minha pesquisa, que foi o início aí dos anos 2000. Né? Então, esse início dos anos 2000, no final dos anos 90, né, repensar a formação significava superar problemas. Né? Existia um diagnóstico comum que o professor não estaria bem preparado para o exercício da profissão docente. Né? E aí, recaindo sobre os professores, a ideia de um descompromisso ou falta de formação adequada para lidar com os alunos. Então, assim, a carga vinha toda para nós, professores. Né? E aí a gente viu que, de lá para cá, né, nas últimas décadas, a gente vê inúmeras políticas públicas, né, inúmeras diretrizes curriculares, bases, tentando dar conta, né, desse problema da formação. Né? Os professores não estariam bem preparados. Então, vamos fazer políticas públicas para mudar os cursos, para preparar melhor os professores. Então, é isso que a gente tem assistido de lá para cá. Né? E aí tem as diretrizes da formação de professores, diretrizes do curso de História, as novas diretrizes de 2015, a Base Nacional Comum, que é a BNCC, que rege, né, a educação básica, mas dialoga diretamente com a formação de professores, como vai ser o caso da Base Nacional de Formação, que tem uma relação direta com a BNCC. Então, esse cenário, né, desse emaranhado, dessa quantidade de políticas públicas tentando resolver
o problema da formação, se é que de fato existe um problema, e é justamente esse questionamento que eu vou fazer. E aí, né, a partir de algumas leituras, como a leitura dos textos de Mauro e Helenice, né, eles trazem um clique assim, para a gente pensar, que é essa ideia de que, nesse processo de diretrizes, né, se forçou uma descentralização, né, desses formatos. Como é que seriam esses cursos de história pelo Brasil, e no caso dos que eu estudei, nesse processo de tentar compreender o que as diretrizes apontavam, né, nas reformulações curriculares, e o que de fato era possível fazer dentro aí, das universidades, né? Aí lembrando aí as ideias de um teórico que eu uso bastante, que é o Bowles, né, falando que as políticas se dão dentro de diversos contextos, né? Tem um contexto de influência, que tem a ver com as políticas internacionais, tem um contexto nacional dessas políticas, né? E tem um contexto das próprias políticas dos textos, das políticas públicas, como as diretrizes, por exemplo, e tem o contexto da prática, né? E aí, esse contexto da prática, ele é sempre dialético, né? Nunca é uma implementação, nunca é algo de cima para baixo, vão ter releituras, debates, tensões que vão ser travadas, né, nesse corpo docente, nesse espaço vivo e dinâmico, que são os cursos, que são os professores dos cursos, que são as licenciaturas, né? Então, assim, pensando nessa necessidade descentralizada de construções, renovações curriculares, como isso se daria, como isso se deu, né? E ainda uma ideia que persiste, nessa ideia de que as licenciaturas seriam fracas, né? Um enfraquecimento, né? Ou então que as diretrizes pudessem estar ali com o objetivo de instrumentalizar os docentes para que eles aprendessem a dar aula. Enfim, então a sensação que dá é que a gente fica margeando um problema e, de fato, a gente não consegue atacar, de fato, o que precisa ser visto aí, ou revisto em relação à formação de professores. Bom, aí, a partir, né, dessas questões, eu proponho, né, na verdade é isso, a gente não chega a muitas respostas, mas assim, algumas reflexões eu queria compartilhar aqui com vocês, né? A ideia de que existiria em curso um processo de enfraquecimento e instrumentalização das licenciaturas. O que exatamente é isso, né? O que é uma licenciatura fraca? Ou o que é uma licenciatura forte por oposição, né? O que seria essa instrumentalização? E aí, problematizando mais, né, que é isso que a gente faz melhor, as respostas a gente encontra poucas, mas problematizar a gente vai, né? O que estaria envolvendo historicamente a formação dos professores de História? Quais os objetivos de uma licenciatura de História? Existiriam objetivos específicos de uma licenciatura em um curso de História? Quais elementos caracterizam uma licenciatura bem construída, fortalecida? Quais os sentidos e significados das licenciaturas de História? Esta discussão estaria envolvendo, ao mesmo tempo, uma resistência a essa padronização e a afirmação e a reconstrução ou construção de um determinado ethos de formação, né? E aí eu costumo brincar, assim, que ao longo da tese, eu ficava pensando, assim, o que de fato caracteriza uma licenciatura, né? E aí, esse questionamento me faz pensar, né, no modelo que foi construído aí nos anos 30, e por isso que eu retomo a história, né, historicizo esse processo, esse modelo que é a construção ali do modelo 3+1, que se dá lá na década de 30 e que a gente sofre consequências dele até hoje, ou pelo menos até bem recentemente, né? Onde pensar a licenciatura cria-se imediatamente uma confusão, acho que na cabeça de cada um de nós, onde a gente pensa que o que a gente está falando é o 3 ou é o 1? Né? Porque nos remete forçosamente a uma divisão que, em tese, não deveria existir. Por quê? Né? Porque, quando a gente pensa numa licenciatura, imediatamente nos traz essa confusão. O que é um curso de História? E isso se intensifica com as diretrizes dos anos 2000, onde divide a entrada, né, e a saída independente da licenciatura e do bacharelado, né? Mas essa entrada específica para a licenciatura e para o bacharelado não faz com que os cursos de História Antiga, Moderna, Contemporânea sejam cursos específicos para licenciandos ou bacharelandos. O que eu quero dizer? Um professor de específica, de História Antiga, Moderna 1, América, está ali dando uma aula para um licenciando e um bacharelando ao mesmo tempo. Enfim, então eu acho que essa é a grande questão. Porque assim, e aí,
remonta um pouco do que foi discutido hoje pela manhã, né, trazido pelas reflexões da Flávia, né, ontem também com Jussara, falando na perspectiva do ensino e da aprendizagem, né? Então, se você tem ali na sua frente, no seu curso, na licenciatura, um bacharelando, né, ou um licenciando, qual é a razão pedagógica da sua ementa? Qual a finalidade daquilo que você estaria ensinando? É uma revisão historiográfica? Você tem que fazer com que aquele aluno conheça os procedimentos da construção da história, do conhecimento histórico, da oficina da história, e só? Ou você precisa também, como professor das específicas, ter a dimensão da pesquisa, do ensino, da aprendizagem? Bom, isso é uma resposta difícil, polêmica, inclusive, né? E que eu convoco para a gente pensar um pouco mais, né? Mas aí os laboratórios de ensino, os estágios supervisionados dariam conta disso. Será? Será que seria tarefa só dessas disciplinas que vieram nessas reformulações? Ou seria uma tarefa de todos aqueles que participam como docentes formadores de uma licenciatura? O que é uma licenciatura de História? É um questionamento. Vamos fazer esse questionamento até o final. Então, eu acho que nisso tudo que eu estou falando, existem muitas ideias em disputas, né? E existe um ethos de formação também em disputa, né? A ideia de uma indissociabilidade ensino-pesquisa, eu acho que está presente muito fortemente aí, né? E é isso assim que a gente viu, né? Pesquisando a história desse processo, né? No momento em que eu chamo lá da briga das diretrizes, onde era muito caro para os historiadores, né, associados à ANPU, né, os historiadores de formação, pensar na formulação das diretrizes de história, lá nos anos 2000, que era necessário afirmar que deveria existir essa insociabilidade ensino-pesquisa, e eu acredito nela de fato, mas, ao mesmo tempo, ter que incorporar as demandas da formação de professores. Como é que era isso, né? Então, isso virou uma grande briga, entre aspas, das diretrizes, onde o que está em jogo é a construção ou reconstrução de um determinado ethos de formação. Né? Então, era muito caro, era muito importante para os historiadores que estavam ali escrevendo esses documentos naquele momento, em que se reafirmasse o ethos da pesquisa dentro do processo de formação de professores. Né? Mas como fazer isso numa diretriz de formação de professores que colocava especificidades para a licenciatura? Então, eram vários nós, vários questionamentos que iam surgindo a partir daí e que tinham a ver com essa reflexão a respeito de como nós nos constituímos como professores e professoras formadores e o que é uma licenciatura. Né? Então, essa ideia de formação de um profissional único, né, compreendia como se constrói conhecimento na área de história e também capaz de ensinar os conteúdos que aprendeu. Uma boa formação de historiadores já estaria garantida pela boa formação, né, e a boa formação de professores também. Quer dizer, se você forma um bom historiador, nitidamente, claramente, obviamente, você já estaria formando um bom professor. A construção de um ethos de formação calcado na valorização dos elementos que embasam a construção do conhecimento histórico e a própria pesquisa acadêmica e historiográfica. E, finalmente, essa ideia, né, das duas faces de uma mesma moeda, da indissociabilidade ensino-pesquisa, né, inserção do universo de conhecimento científico, garantindo um status diferente e forte para esse historiador-professor. Né? Então, mas será que essas faces, né, dessa mesma moeda, elas estariam em equilíbrio? Será que a perspectiva da pesquisa estaria muito mais no centro e a perspectiva do ensino muito mais na margem desse debate, como falou a professora Ana Monteiro, né, ontem, onde ela falava que a questão do ensino sempre foi entendida como uma questão menor, sempre foi de alguma forma silenciada nesse processo, né, dos cursos de formação? Como pensar a dimensão da pesquisa nas licenciaturas? Que eu acho, na minha visão, que é o grande, o grande nó, né? Porque se você pensa em saberes hierarquizados e a questão do ensino está numa situação hierárquica menor, é porque você não está conseguindo enxergar a dimensão de pesquisa na licenciatura. E aí a nossa contribuição, a contribuição do grupo de oficinas, a contribuição do livro, a contribuição das nossas existências como pesquisadores aqui nesse momento, mais do que como professores. Porque a gente está aqui para legitimar a dimensão de pesquisa que existe na licenciatura. E isso nos coloca num status igual, né? Essas faces da mesma moeda se equilibram aí. Mas a gente precisa chamar atenção para isso.
né? Precisa chamar atenção para isso, não só nas nossas ações nas universidades, como doutores, orientandos ou professores, mas também como as nossas ações no nosso cotidiano profissional, né? Onde também nós somos pesquisadores da nossa prática profissional, somos professores reflexivos que constroem conhecimento, né? Porque a gente já sabe, graças à contribuição das pesquisadoras maravilhosas que a gente tem aqui, que o ensino, né, de história não é uma mera simplificação, é uma construção própria, intelectual, forte e boa. Então, a gente precisa talvez resgatar a dimensão de pesquisa que existe no ensino para a gente poder tentar alçar um equilíbrio maior nesse binômio que às vezes nos é negado, né? Enfim, não sei como é que está o tempo aí, Mário. Mas nas turmas, onde temos alunos bacharelandos, foi um pouco isso que eu falei, né? Como abordar as duas formações? Teria diferença a serem observadas? Eu estou na frente de alunos, licenciandos e bacharelandos. Eu teria que observar diferenças? Na minha montagem do meu curso do semestre, teria que ter diferenças? Está previsto no meu curso semestral da minha disciplina dialogar com futuros professores e futuros bacharelandos? Como seria isso? Será que é necessário? Né? Então, as questões do ensino deveriam estar relacionadas mesmo a todas as disciplinas dos cursos de História. Ou o fato de estarem sendo trabalhadas pelas disciplinas de laboratório de ensino ou disciplinas didático-pedagógicas já seriam suficientes. Quais as intencionalidades pedagógicas das disciplinas específicas e ementas, né? Objetivos pedagógicos, programas das disciplinas para as duas formações? Quais as relações que existiriam entre as disciplinas de ensino e as específicas? Dialogam? E eu convoco essa reflexão num momento, né, recente, onde a gente está discutindo a perspectiva de uma casa comum, né, onde o Nova, né, veio aqui algumas vezes e trouxe para a gente essas reflexões que foram muito importantes para a gente pensar nessa ideia da casa comum. Como é que a gente consegue pensar numa casa comum da formação, que a gente pense numa formação por dentro da profissão, se a gente não consegue pensar internamente dentro dos muros da universidade, né, num binômio mais equilibrado de ensino-pesquisa? Então, assim, eu acho que a gente precisa de fato ainda amadurecer muitas dessas questões para a gente pensar, né, essa questão da formação de professores. E aí, né, pensando nas políticas públicas, essas questões elas vão além da reconfiguração das disciplinas e carga horária, né? Porque acho que os gestores públicos pensam o seguinte: é só a gente colocar mais horas de prática no currículo que resolve. Aí você fica colocando horas de prática, né? Na resolução de 2022 você aumenta as horas de prática, agora você aumenta de novo. Será que é isso? Será que é isso mesmo? Será que é vincular a formação à BNCC para garantir o controle sobre esse processo de formação? Será? Será que a gente está sabendo pautar o que é? Né? Porque assim, se estão pautando por nós, talvez a gente esteja deixando um vazio epistemológico para que seja pautado no nosso lugar. E a gente precisa, como grupo de pesquisa, pensar essas questões. Porque a gente tem que inverter essa narrativa. Quem tem que pautar somos nós. E a política pública tem que estar, de alguma forma, dialogando com as nossas pautas. Por isso a importância desse momento aqui para a gente, né? Então, o que está em jogo é uma mudança de paradigma formativo, que passaria necessariamente por uma refundação do ethos de formação. Essa seria a ideia, refundar um ethos de formação. Falar de uma refundação não significa abandonar a perspectiva de uma indissociabilidade, né? Foi uma pergunta que a banca me fez, né? Mas então você é contra? Você acha que tem que dividir essa indissociabilidade? Não, eu não sou contra a indissociabilidade, ela é necessária, mesmo porque o ensino e a pesquisa também estão fundamentando a minha vida como professora, né? A minha formação, a licenciatura, enfim. Não, a gente tem que refundar os sentidos e significados desse ethos de formação. E aí, então essa questão da refundação, né? Então falar de uma refundação não significa abandonar a perspectiva da indissociabilidade entre ensino e pesquisa, cara aos debates dos historiadores em torno da formulação das diretrizes de história, ou pensar em formações separadas de licenciatura e bacharelado. Não seria essa que iria resolver o problema. O importante é realizar um esforço de ressignificação, trazendo o ensino também para o centro do processo. Ensino e pesquisa dividiriam a oposição de sujeitos
binômios equilibrados e dissociáveis. E aí eu acho que eu incluiria, depois da fala de hoje, né, da mesa de ontem, a perspectiva da aprendizagem também. Não só o ensino como aprendizagem. A gente tem que também pensar como se aprende, né, que é um desafio ainda maior. Né? E o ethos de formação pautado na indissociabilidade ganharia, assim, novos contornos e significados. E aí, assim, uma das falas dos meus entrevistados, eu entrevistei os professores, né? E ele falava da perspectiva da história ser uma terra estrangeira, né? Então, os cursos que têm o objetivo de formar professores, entendemos ser necessários que as questões do ensino de história estejam presentes em todos os momentos do percurso de formação. Uma tarefa de todos os professores, tema de colegiados dos cursos, fazer parte das políticas de reconhecimento e fomento das universidades, ser um debate permanente nos cursos de licenciatura e de formação. Não se refere apenas ao atendimento programático ou metodológico no interior das disciplinas, mas no sentido da construção de um novo tom, um novo caráter, um novo ethos de formação. Ver as questões do ensino como uma terra estrangeira, nesse sentido, não contribuiriam para nós percebermos todos como sujeitos envolvidos nesse processo coletivo de formação de professores, que é ao mesmo tempo de um e de todos nós. Né? E eu me lembro que nos anos 90, a história foi chamada, né, a partir dos chamados da historiografia internacional, a novos objetos, novas abordagens, novas metodologias, e nós nos deparamos e nos confrontamos com a antropologia, com a sociologia, não é mesmo? E por que não agora a gente não se encontra com o ensino de história? Não é? Isso é uma boa pista para a gente pensar e começar a refundar esse ethos aí de formação. Desculpa aí eu ter passado. Passou não? Ah, tá. Tá jóia. Então deixa eu ver se dá tempo. É uma coisa meio, assim, uma entrevista só para encerrar, assim, uma entrevista que eu coloco na tese que é interessante, né? Entrevistei um professor na verdade, um aluno do CEDER que entrevistou um professor da educação básica que fala assim, a entrevista era assim: pensando nos conteúdos que você aprendeu na sua graduação em História, que tipo de relação você faz com o saber histórico acadêmico e o que efetivamente você ensina para os seus alunos? O saber histórico escolar. A resposta do professor: terminei a graduação há pouco tempo e posso dizer que a relação é quase nenhuma. Do que aprendi na faculdade, aplico muito pouco em sala de aula. São realidades muito distantes. Aí a pergunta é a seguinte: qual o papel da pesquisa acadêmica para o senhor? Ela tem um papel importantíssimo. Pois o produto de uma pesquisa, o texto acadêmico, reconstrói e conta a história dos homens no tempo. Acredito que todo bom professor tem que se especializar, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, para aprimorar seu conhecimento e ter seu trabalho reconhecido. É isso, né? Precisamos aproximar esses binômios. Né? Então, obrigada, Renata. Bom, a professora que eu já vou apresentar rapidinho vai apresentar o texto intitulado Experimentando o Fazer Docente, as potencialidades do estágio supervisionado em História. Bom, a professora Maria Aparecida da Silva Cabral é professora adjunta da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, FFP-UERJ, atua no curso de licenciatura em História no mestrado profissional em Ensino de História, Prof. História, e no programa de pós-graduação em História Social, PPGHS. É pesquisadora do Grupo Institucional Oficinas de História, tem experiência na educação básica, docente, gestão pedagógica e no ensino superior com formação de professores desde 2000. Desenvolve pesquisas nos seguintes temas: ensino de história na educação básica, currículo, produção do material didático, narrativas históricas e linguagens, formação de professores, estratégias didáticas, ensino secundário, aluno, educação e república e disciplinarização. Então, obrigada, Cida, está com a palavra. Bom, boa tarde novamente a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, né, com colegas, ex-alunos. Cumprimento aqui Mariana, Cristiane, Carla, Rafael, Renata. Como disseram já os colegas, muitos dos colegas que estão aqui na plateia são as referências, né? Foram as minhas referências formativas como pesquisadora
e também dialogo com muitos textos, né, com as ideias. Agradecer também Marcelo e Helenice pelo convite de estar, acho que há 3 anos atrás, no lançamento do projeto, eu acho que nesta sala. Então cabe ao historiador lembrar aquilo que muitas vezes insistimos em esquecer, né? Mas estamos comemorando aqui a apresentação de um resultado, de um esforço coletivo. Então, agradecer aqui todos os colegas do Oficinas, especialmente Helenice e Marcelo, pelo convite por participar do projeto, depois a questão do envio do texto, né? E o que eu estou trazendo aqui hoje é um pouco do meu trabalho, né? É um recorte de algumas das inquietações que eu tenho como professora que atua com formação de professores em uma faculdade de formação de professores, né? Para quem não é da UERJ, para quem não é do Rio de Janeiro, que fica do outro lado da Baía da Guanabara, que tem uma ponte que nos une, mas também às vezes nos separa. Então, de uma unidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? São Gonçalo. Dizer também da minha alegria de fazer parte da UERJ, né? Então, de uma instituição acolhedora, que resiste, que passou por uma grande crise e que se fortaleceu e que se transformou numa referência na inclusão, na democratização, e que hoje, se eu posso trazer aqui algumas questões do meu trabalho como professora, pesquisadora, é porque eu também faço parte de uma instituição que tem um modelo institucional que é muito particular e que eu gostaria de socializar. Convido vocês a lerem o artigo, né, o capítulo, que traz ali algumas questões específicas do curso de licenciatura da FSP, né? Então, começar aqui pelo próprio título, né, que é Experimentando o Fazer Docente, as potencialidades do estágio supervisionado em História. Então, eu estou há 10 anos atuando como professora de estágio supervisionado. Então, vou às escolas em São Gonçalo, às vezes em Niterói, dificilmente no Rio de Janeiro, porque às vezes a gente tem alunos que moram no Rio de Janeiro, aí eu acompanho, né? E o fato de eu ter, né, nas minhas turmas, 15 alunos no máximo, né, porque esse o modelo da universidade, faz com que eu consiga desenvolver boas parcerias com os professores e ir até as escolas, né? Então, eu acho que essa possibilidade de ter, número 1, o estágio supervisionado como uma disciplina específica, articulada ao laboratório de pesquisa, né? Número 4, que é onde se trabalha diversas questões sobre o ensino de história, os materiais pedagógicos. O fato de você ter essa especificidade faz com que eu consiga acompanhar de perto os alunos e ir para as escolas, né? E esse ano eu consegui retornar para as escolas, porque nós ficamos 2 anos afastados, presos nas telas, como diz Helenice, estávamos presos nas telas e voltamos para a vida, né? As telas foram importantes num determinado momento. Inclusive, foi uma batalha muito grande, a gente, no âmbito da universidade, a gente oferecer o estágio no modelo remoto, que era possível, né? Mas, assim, esse ano eu consegui voltar para as escolas e foi uma alegria muito grande, né? Então, mesmo usando as máscaras foram, deixamos há pouco tempo, né, de utilizar as máscaras, alguns ainda usam, mas no espaço da escola, até agosto, setembro, ainda estávamos usando os professores da universidade, os professores de educação básica, alunos todos usando máscaras, né? Então, eu retornei à escola e encontrei uma professora que falou assim, nossa, que bacana. Ela falou assim, eu fui aluna da Sônia Nikitschuk, e eu era da época que o professor visitava a escola, então seja muito bem-vinda, né? Então foi essa acolhida muito interessante. Sônia Nikitschuk, que eu li muitos trabalhos também, como graduanda, né? Acho que Ana Maria Monteiro trouxe aqui a referência de algumas
de algumas pesquisadoras. Então, Sônia Nikitschuk, Arlete, né, são algumas das professoras que compõem aí essa referência, né, no campo do ensino de história no Rio de Janeiro. Bom, e essa ideia de pensar o experimentando o fazer docente, né, parte aqui de algumas questões, né, algumas questões que eu trago para pensar a formação de professores de história. Então, acho assim, três perguntas que me acompanham nesse trabalho. Eu acho que o primeiro é pensar qual é o lugar da formação do professor no curso de história, né? Então, assim, eu acho que também o fato de alguns de nós estarmos no curso de história, né, e isso vem de uma reforma política, né, de uma reforma institucional, curricular, eu acho que traz algumas questões interessantes também, né? Então, nós que estamos pensando metodologias, práticas, fundamentos do ensino de história, estamos junto com os nossos colegas historiadores na Faculdade de Formação de Professores, né? Os nossos alunos, eles fazem algumas disciplinas que são chamadas, né, disciplinas pedagógicas, mas os estágios estão alocados no Departamento de Ciências Humanas, que é responsável pelo curso de História, né? Então, uma primeira pergunta que a gente se faz é qual é o lugar que essa formação tem no curso, e essa pergunta ela percorreu aqui em diversas falas, né? Uma segunda pergunta é que relações estabelecemos com os saberes e conhecimentos produzidos no campo da educação e os saberes também produzidos no campo da história, né? Então, assim, cabe ao estágio, muitas vezes, né, dar conta de algumas questões que são trabalhadas ao longo do curso. Então, o aluno, ele chega na metade do seu curso, vai para a escola, e ali, quando ele elabora uma aula, uma oficina, ele tem que dar conta de algumas questões. E o meu interesse como pesquisadora é qual foi o percurso que ele realizou ao longo desse curso para dar uma boa aula, né? E uma terceira pergunta que se coloca mais como desafio, que é o título do capítulo do livro, né? Que é como potencializar práticas consideradas burocráticas e desprovidas de sentido no campo do estágio. Porque muitas vezes nós recebemos os alunos e eles, eu vou para a escola, essa ficha, vou ter que dar uma aula mesmo. Então, eles chegam com certas representações do que é o estágio. Bom, eu estou há 10 anos na FFP, então eles já sabem que comigo tem que fazer estágio, tem que ir para a escola, que tem que dar uma boa aula e que o estágio é tão importante como a teoria e filosofia da história, né? Então, eu me coloco neste lugar. Então, eu fiquei 2 anos na UERJ tentando entender um pouco né, essa dificuldade de ir para a escola. Porque o que acontece, né? O estágio, a gente tem que trabalhar, número 1, em parceria com a escola. Porque o tempo da universidade ele tem que estar atrelado ao tempo do calendário escolar, né? O estágio ele tem um convênio, né? Tem um convênio que tem um seguro. Então, esse seguro ele tem que ser assinado por diversas instâncias. Então, assim, até eles entenderem um pouco como funciona essa trajetória, né? Vai na metropolitana, conversa com a direção, busca assinatura, porque ninguém entra na escola sem toda, né? Sem o seguro, sem essa autorização. Só que se você não tiver uma boa organização, né? O aluno ele fica 3 meses, 4 meses atrás da assinatura. Então, a gente tem que criar todas essas condições, né? E tem que dizer para o aluno, olha, a gente tem que ter uma boa organização para que você consiga, né, em 2 meses, cumprir ali a sua carga horária e ministrar uma atividade, né? Fazer uma boa aula. Então, nós temos o tempo de aula na universidade também.
Então, nós conseguimos fazer todo esse percurso, os alunos conseguem ir para as escolas e eu consigo acompanhá-los porque nós temos até 15 alunos. Então, depois de 10 anos, nós temos algumas parcerias. Então, os alunos vão para determinadas escolas, né? Eu também fui coordenadora do PIBID, do subprojeto de História na Faculdade de Formação de Professores. Então, o fato de atuar neste lugar também ajudou bastante, né? E aí eu coloco alguns marcos institucionais importantes para que a gente possa desenvolver um estágio mais significativo, buscando outros sentidos, né? Eu nomeio 2 marcos institucionais importantes. Eu acho que o primeiro é a questão da reforma curricular, né? Acho que tanto a de 2005 como a de 2015, que ela vai trazer esse debate das licenciaturas, vai trazer a questão da ampliação da carga horária, né? E é claro que a ampliação da carga horária por si só não dá conta, porém, a definição e a institucionalização de um tempo específico para discutir as questões de ensino, de aprendizagem, né, num curso de história faz a diferença, né? Então, eu acho que se muitos de nós estamos neste lugar é porque houve ampliação dessa carga horária. Então, pensar esse tempo regulamentar, institucionalizado, eu acho que é fundamental, né? Alguns desenhos institucionais de currículos, né? Que é a questão do debate por dentro, ampliação da carga horária, priorização da discussão de questões, né? De uma das dimensões do campo profissional, que é o ensino, desde o primeiro ano do curso. Então, falamos aqui, né, de algumas inovações, que número 1, ampliação de carga horária. Número 2, que o aluno entre em contato com as discussões do ensino desde o primeiro ano. Então, a gente tem uma matriz formativa, né, na Faculdade de Formação de Professores, que as disciplinas do campo profissional do ensino estão distribuídas desde o primeiro ano, tá? Tanto as ofertadas pelo Departamento de Educação, como os nossos laboratórios de ensino, porque a gente não tem a disciplina de didática, né, não tem a disciplina de didática no Departamento de Ciências Humanas, tem uma didática no módulo da educação, né? E um outro componente importante também é a questão, né, dos programas institucionais, como o PIBID e a residência, né, a residência pedagógica, que provocaram novos olhares sobre a instituição escolar e seus profissionais na questão da formação. O PIBID é uma ação que tem muitos artigos, muitas pesquisas sobre, e assim, hoje também a gente já tem um mapeamento de como aquela política pública permitiu, né, que muitos daqueles PIBIdianos ingressassem na pós-graduação, que tivesse assim, trajetórias exitosas, né? E também, porque o PIBID, ele não é só a inserção na escola, né? Mas ele tem um conjunto de práticas que forma esse aluno de uma forma diferenciada. Então, a questão do PIBID, ela impactou muito os cursos de história, né? Então, hoje, por exemplo, a gente faz um debate de que, né, não há hierarquização entre o PIBIC e o PIBID. O PIBID, ele é tão formativo no campo da pesquisa como o PIBIC, né? Tivemos esse debate essa semana, né, Helenice? A Helenice sabe do que estamos falando. E estou falando até de forma muito cuidadosa, porque estou com os meus colegas de departamento aqui, né? E alguns deles responsáveis por algumas dessas reformas, né? E um outro programa que acho que já foi dito aqui, né, que é a questão do Prof. História, né? O Prof. História também traz esse marco, né, na questão das políticas públicas. E as reformas, elas são interessantes porque elas mexem nesse terreno, né, nesse terreno estável, né? Então, assim, quando a gente
quando a gente é demandado por uma BNCC, uma reforma curricular, como agora a de 2019, que a gente meio que não está olhando direto para ela, né? Porque ela é muito, ela tem esse caráter muito instrumental, né? É uma racionalidade técnica que a gente faz uma crítica, né? Ela nos tira desse lugar de conforto, né? Então as reformas elas são interessantes por conta disso, né? Então elas não apontam só a inovação, mas elas trazem a questão da força do campo disciplinar. E eu acho que a Jussara trouxe um elemento aqui muito importante, né? Que é o quanto a universidade ela resiste, né, a algumas demandas sociais. E no processo de reforma que nós tivemos na FFP, no caso da história, né, e nós estamos falando muito da história, nós tivemos muita resistência também na educação, e eu coloco isso no texto, né? Eu trago alguns elementos para a gente pensar, né? Então, assim, havia uma pressão muito grande para que a gente rediscutisse o módulo pedagógico da educação que é ofertado para todas as licenciaturas, aquelas disciplinas cânones, né? História da educação, filosofia da educação, né? Então, havia uma pressão para que essas disciplinas elas fossem reorganizadas, que elas, ou que se selecionassem, fossem retiradas, né? E, para a nossa surpresa, num determinado momento, houve uma proposta de ampliação dessas disciplinas, né? Então, assim, nós temos essa resistência no campo da universidade, né? E a pandemia ela mostrou isso um pouco para a gente, né? No caso da UERJ, por exemplo, nós demoramos quase 5 meses para dizer se a gente ia para o remoto e não ia para o remoto. E os nossos colegas da educação básica já estavam lá, né? Porque a criança não pode esperar, né? Então, assim, e o debate foi muito tenso, né? Construímos muitos regulamentos, né? Fizemos muitos debates se era precarização, não era precarização, né? Mas, do ponto de vista da incorporação e da inovação, a instituição escolar ela é muito mais, como eu posso dizer, né? Ela é muito mais receptiva a determinadas questões, né? Bom, de onde partimos eu já falei, né? Também a minha fala ela é muito situada, né? Então eu trabalho na UERJ, né, há 10 anos, uma faculdade de formação de professores que tem essas características, né? Também já comentei aqui sobre o formato do estágio. E aí falar um pouco desse percurso formativo, né? Então, assim, o nosso primeiro esforço é entender que os documentos legais que norteiam essa prática educativa são fontes documentais. Então, a gente faz esse exercício, né? Então, não são meros documentos que devem ser mobilizados no cumprimento das práticas educativas. Não, vamos entender os contextos de produção desses documentos. Então, um documento que a gente trabalha muito é o currículo mínimo, né? Então, que currículo é esse? Quais são as ênfases, as omissões? Por que determinados conteúdos eles estão colocados por temáticas, outros seguem e dialogam mais no campo da tradição? Então, a gente faz esse exercício, né, de leituras de documentos, eles produzem a partir desse exercício, uma aula, e essa aula é em diálogo com o professor da educação básica. Então, assim, aqui eu não estou falando dos outros saberes, eu estou falando de preparar o aluno para ser inserido nessa instituição, né? Então, eles preparam uma aula em diálogo com os professores. Então, um ponto engraçado, né, que eles falaram assim: professora, posso levar lá o meu tema de pesquisa para apresentar para os alunos? Eu falo, olha, se for numa oficina, pode. No espaço da sala de aula, não. Você vai conversar com o professor e você vai dar uma aula sobre o golpe de 64. Então, se no dia tal o professor cedeu a aula para você dar, né, ministrar ali uma atividade sobre o golpe de 64, então é sobre essa atividade, porque nós estamos nos adequando a um roteiro da escola, né?
E um dos desafios dos alunos é que eles vêm sempre com um plano gigantesco. Aí eu falo assim, mas isso aqui não vai caber em 50 minutos. Porque pensa, são 50 minutos de aula, mas um aluno, né, ele vai sair, ele vai, então o professor vai mudar de sala. Então você não vai ter 50 minutos para falar. Você vai ter 20 ou 30, né? Esses temas aqui, você não vai conseguir abordar dessa forma. Então, a gente faz todo um direcionamento e um trabalho com esse aluno para que ele aprenda a construir um plano de aula. Então, não é só pegar o plano de aula da internet. Não, é construir um plano em diálogo com o professor que está lá na educação básica. Inclusive, a gente brinca, né, que os professores da educação básica, nesse processo do estágio, eles são coformadores, porque eles estão lá com a gente nessa atividade, né? E nisso estou terminando já. Acho que esse daqui é o último. Eu já extrapolei aqui meu tempo, né? Então, assim, a ênfase que eu quis dar é essa, né? De falar um pouco desse percurso formativo, de ressignificar o estágio, né? Então, não é só o cumprimento de uma carga horária, mas é a possibilidade de se inserir no espaço da instituição escolar, de conhecer um pouco essa cultura juvenil e de aprender com o professor da educação básica, tá bom? Obrigada e desculpem aí extrapolar o tempo. Bom, a gente tem alguns minutinhos, eu vou fazer duas provocações em pares, assim, uma para Carla, para Cristiane e para o Rafael, e depois vou fazer essa junção, mas também quem quiser botar a colher no ângulo do outro, fica à vontade. Eles podem responder também sem problema, né? Eu vou levantar aqui como primeira questão, né? Algo que ficou para mim, que eu achei bem interessante e que para mim perpassou tanto a fala do Rafael quanto as falas da Cristiane e da Carla, né? Que foi essa ideia de que muitas vezes o professor tem uma dificuldade de sair do discurso, né, da fala, e entrar nessa questão da memória sensível, né? E aí eu juntei isso com uma dificuldade de criar uma certa empatia, né? Quase que de tocar o aluno, né? Através dessa empatia. Então, como estudar a ditadura militar, né? Sem fazer com que esses alunos consigam entender qual era a perspectiva, né? Enfim, daqueles grupos armados, ou mesmo, né, qual era a perspectiva de quem estava no vietnamita, qual é a perspectiva, né, das populações negras em relação ao racismo, né? Então, como pensar, né, como fazer o que eu chamei aqui rapidamente pensando de ensinar a fazer um exercício etnográfico e ao mesmo tempo empático, né, com o que está sendo ensinado, né? E aí eu acho que essa força motriz, essa vontade, né, muitas vezes leva a analogias, simplificações, né, no sentido de tentar fazer essas pontes, né, fazer o papel do professor de tocar, né, que eu acho que tem a ver aí com o que você discutiu em relação ao corpo, né, essa performance, a aula, ela é tridimensional, né, ela é corpo, ela é voz, ela é conteúdo, ela é debate. E eu lembrei da sua fala na ideia do teatro, da quarta parede, né, do Stanislavski, que fecha a quarta parede, né, então esse professor está isolado. Então qual é a nossa de pensar em dinamitar essa quarta parede, né, uma ideia mais brechtiana, de trazer a plateia para parte da cena, né, da aula, né? Então, eu acho que todas essas questões estão ali, essa empatia, ela é muito, essa
tentativa de tocar, né? Eu acho que ela é muito dessa vontade de trazer o aluno, de quebrar essa parede, de quebrar essa distância, né? Agora, que é uma distância que foi, durante muito tempo, ela foi historicamente construída pela forma como o conhecimento histórico era feito, pensado, né? Então, eu queria que vocês pensassem, falassem, né, do que apareceu na pesquisa de vocês, desse desafio, né, de tocar, né, e poderem desenvolver esse desafio da empatia, né? Porque eu sinto isso. Essa empatia é também fazer com que os alunos consigam se colocar no lugar do outro, né? E se pensar ali, né? Bom, e aí, Renata e Cida, né? Eu fiquei pensando, né, que muitas vezes essas resistências às políticas públicas, pensando também muito no que a Renata falou, é uma conversa antiga nossa, né, e essas suas questões, eu acho que elas, para nós que estamos na universidade, nessas cadeiras de ensino de história, são questões muito presentes, né? E a gente sempre gostaria que elas estivessem também mais presentes nos nossos colegas, né? Mas aí, ao mesmo tempo, durante a sua fala, eu fiquei pensando assim, será que essa indissociabilidade entre ensino e pesquisa, e essa marca, né? A partir do momento em que, como você mesmo falou, trabalhos e professores que tenham tido o ensino de história como tema dos seus mestrados e dos seus doutorados, ao ingressarem na universidade, em várias outras cadeiras que também não sejam necessariamente as cadeiras de ensino, porque existe essa transição, né? Também não vão levar essa identificação de que o ensino de história, a pesquisa em ensino de história também é pesquisa qualificada, né, de qualidade, com potência. E aí eu fiquei pensando assim, eu fui de uma banca que não tinha ninguém concorrendo comigo de ensino de história. Não tinha ninguém, porque não tinham teses defendidas. Aí quando eu fui à banca do Marcelo, já tinha alguns, de peso inclusive, né? Quando eu fui à banca da Cida, já existia, não foi para a última etapa ninguém, né, que já não tivesse esse tema como um tema de mobilidade, de mobilização, né, do questionamento, da pesquisa. Então, eu acho que isso também vai sendo construído e modificado à medida que essa trajetória acadêmica que passe pelo ensino de história, né, também essas pessoas sejam encampadas, né, na universidade. Eu acho que essa reflexão que você traz, eu acho que ela também tem muito, como você mostra no seu trabalho, né? Tem muito daquilo que a gente carrega, né? E da nossa formação.